Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, hoje, 14 de novembro, é dia de São Josafate, bispo e mártir. Ele empregou muito sua vida para converter os cismáticos orientais chamados ortodoxos, e estes mesmos fizeram uma emboscada e mataram o bispo. E hoje nós rezamos então a missa em sua honra, sua festa litúrgica, e é muito oportuno rezar pela conversão dos cismáticos orientais. Mas vamos seguir aqui com o nosso amigo Padre Faber, e ele vai continuando o tema sobre os interesses de Nosso Senhor. Hoje vamos ver que a oração é o meio principal de fazer avançar os interesses de Jesus, Nosso Senhor. Diz aqui o Padre: resta-nos dizer algumas palavras sobre a maneira por que nos é dado fazer progredir os interesses de Jesus. Mil caminhos nos estão abertos para chegarmos a este fim: dar bons exemplos, pregar, escrever, emprestar livros edificantes, discutir afavelmente com as pessoas do mundo para as persuadir, usar de influência onde se tenha tal direito, exercer cristãomente a autoridade de pai, mestre ou amo. Todos estes meios são bons. Se tivermos um verdadeiro amor a Jesus, nunca deixaremos de os empregar quando para isso se ofereça ocasião, e podemos fazê-lo sem sairmos da modéstia que nos impõe a nossa condição e nosso lugar na sociedade. Aí cada um só poderá obrar assim quando as circunstâncias os permitirem. Mas o verdadeiro meio, que se quase diria o único meio, é obter o resultado pela oração. Já havíamos dito a importância da oração, mas ela é tão importante que se insiste. As pessoas do mundo, pelo incrível que pareça, confiam muito na oração, mas em orações que não servem para nada. Senhores, todos nós conhecemos alguém ou alguns que no momento de uma aflição muito grande vão buscar qualquer oração supersticiosa para resolver magicamente a sua vida. Uns vão apelar para uma simpatia, uns vão à benzedeira, uns vão fazer uma macumbinha por aí, e tudo por quê? Porque acreditam que existe um poder sobrenatural, mas estragam a fé numa estupidez, numa oração extravagante, numa novena inclusive deturpada pela superstição. Mas assim, o ato de confiança existe, mas está posto no lugar errado, na oração errada. Agora, é impressionante saber, porque é notório o conhecimento de que às vezes as pessoas de oração não acreditam na oração. Aí o mundano que nunca reza, nunca faz nada, quando o cinto aperta, reza, e reza errado. E o que reza certo não confia no que faz. Em ambos casos, existe uma influência muito grande do inimigo da nossa salvação. Porque no primeiro caso dos que rezam, o diabo coloca a desconfiança. E no segundo, profana o ato de fé e confiança que devia ir para uma oração verdadeira, colocando em qualquer estupidez de rezas extravagantes e supersticiosas, quando não este ato de confiança das pessoas em estupidezes como benzimentos e espiritismo e qualquer estupidez. A oração é muito simples. O catecismo chama de elevação, define como elevar a alma a Deus para adorar, agradecer e pedir o que nós necessitamos. É falar com Deus,
Mas essa simplicidade está envolvida numa onipotência, porque quem fala com Deus sobe a alma e desce igual. Não, ninguém que rezou bem deveria assim estar. E ao falar com Deus nosso Senhor, a nossa alma se enriquece das graças do Altíssimo, mas é um ato simples, é falar. Como os homens falam muito, falam qualquer coisa e falam demasiadamente, então a oração, por muita loquacidade humana, ficou reduzida também a um despejar palavras. É um despejar de palavras, em realidade, de um coração que se abre pela boca, mas não é falar com qualquer é falar com Deus, e isso reveste-se de uma nobreza e de uma graça, de uma potência sem igual. Mas pelo simples fato de ser uma conversa, como todas as conversas hoje estão puxadas para baixo, niveladas assim no fundo do poço, aí também as palavras que usamos para rezar estão desacreditadas. E por isso as pessoas investem pouco na oração. Parece pouco, falar é uma coisa tão simples, que todo mundo faz. Então falar com Deus, aparentemente, com muitas aspas, pareceria uma coisa corriqueira, sem nenhuma importância. E pelo contrário, é a mais importante que há. E o Padre Faber aqui coloca todas as suas fichas apostando na oração. Sem desacreditar, como ele mesmo disse, outros meios, influenciar, aconselhar, instruir, mas a oração é a que dá o resultado tão esperado. Ele vai dizer aqui: ora-se pouquíssimo nos nossos dias. É triste ver a pouca fé que os homens têm na oração. Julgam poder fazer tudo pela própria habilidade, as forças de se roçarem, de se agitarem, de trabalharem. Pensam que só pode servir os interesses de Jesus e fazer triunfar o seu reino no mundo por meios análogos aos que fizeram deste país, ele se refere à Inglaterra porque ele era inglês, uma grande e soberba nação. E é verdade, nessa crise que nós vemos na igreja, existiram muitos que nos precederam. Uns tentaram infiltrar-se no modernismo para, lá dentro, destruir o modernismo. Sabe o que aconteceram com esses? Com estes, viraram modernistas. Uns tentam fazer sites, panfletos, cursos, que hoje é moda vender curso por todos os lados. Se tudo isso tivesse eficácia, o Brasil seria o reino social de nosso Senhor Jesus Cristo. E a face da terra estaria como no tempo do Concílio de Trento. E aconteceu isso pelo contrário. Se conhece mais a tradição e se a despreza mais ainda. Com malícia de um conhecimento, antes era ignorância, agora o conhecimento se junta ao desprezo da verdade conhecida. E por que vamos nos deter esses dois exemplos? Por que não o surtiu efeito? Primeiro, porque uns quiseram resolver por si mesmos e não rezaram e naufragaram, e os outros acabam consumindo todos os esforços da sua inteligência em meios humanos, da persuasão humana, sem estar impregnado do Espírito de Deus. Agora vamos lá. Quem pode deter o espírito das trevas? É a persuasão humana? Nunca foi. É o engenho humano? Nunca pôde. É somente Deus. E somente as almas que rezam são pessoas hábeis, aptas, para poder impedir o reino das trevas da face da terra. Hoje tudo se regula, tudo se aprecia pela razão natural e não pela fé. É racionalismo. Nós achamos que vamos convencer com argumentos rebuscadíssimos alguém de alguma coisa. Vamos nada mais, no pior dos casos, inflar a soberba intelectual. Alguém vai achar muito lindo os argumentos,
Mas só que a fé não entra por raciocínios. E nem se aumenta com raciocínios. Se os católicos empreendessem uma boa obra e não obtêm senão resultados medíocres, logo se deixam cair em abatimento, desesperando do êxito. Verdade. Quantos não estão cansados e dizem: Senhor, essa crise dura 70 anos, o concílio tantos anos, mas ninguém me ousa dizer, e se houver alguns, que Deus os conheça, e bendito seja os que assim, conhecidos por Deus, tentaram. Quem se santificou nessa crise? Quando veio o arianismo, sabe quem virou santo? Santo Atanásio e muitos outros, porque ao combater o erro contra a verdade da fé, esses homens adoraram tanto a majestade de Deus ultrajada pela heresia, que se tornaram grandes combatentes do mal, mas santos. Quando o diabo suscitou o protestantismo, ao mesmo tempo Deus suscita um exército chamado jesuítas, e quantos incríveis santos houveram nesta ordem? Muitíssimos. E a crise atual é a única que definhou o espírito de santidade, fez desaparecer o espírito próprio de um católico combatente contra os inimigos da fé, que se chama santidade real e ambulante pelas ruas e pelas igrejas. Não há santos. Tem que ter, não, porque a igreja é santa. Então tem que ter santos perdidos, mas estão tão escondidos porque a escória dos cristãos é tão notória que soterram os santos escondidos. Isso é assustador. E qual é a causa deste soterramento? Falta de oração. Quem reza não crê em palavras humanas, crê na onipotência de Deus. Quem reza não acredita na espada empunhada para decapitar os inimigos da fé. Porque quem afia essas espadas? A oração. Quem faz a língua eloquente? O Espírito de Deus. E tudo isso só é possível com a oração intensa, contínua, aos pés de Deus nosso Senhor. Então, quando vemos nossas empreitadas, mesmo para o reino de nosso Senhor, naufragarem, é porque falta o espírito de oração, verdadeiro espírito de oração. Segue o padre Fábio dizendo: dá-se uma missão, salvou-se uma alma, ou evitou-se um pecado, mas gastaram-se nisto 15 dias de trabalho e 10 libras esterlinas. Que infelicidades! E contudo, para preservar a glória de seu Pai da mancha de um só pecado, Jesus está pronto a descer outra vez do céu para voltar a ser crucificado. Nós, se não podemos citar cifras e mostrar grandes resultados, como os membros das sociedades bíblicas protestantes que publicam aos quantos ventos o que expediram 1 milhão de Bíblias para a China, sem acrescentarem que as damas chinesas se aproveitam para fazer chinelas. Se não podemos satisfazer o público, provando-lhe que fazemos uma grande obra, mesmo a seus olhos, imputa-nos esta falta uns aos outros, criticamo-nos com azedume e pecamos, falhamos inconsideravelmente e pecamos, formamos calúnias e pecamos, abandonamos a obra e pecamos. Depois cada um escreve a sua carta em qualquer jornal, na qual peca ainda provavelmente, e afinal volta-se à maneira de ver anterior. Então, diante de qualquer naufrágio, muitas razões humanas, razões com modo humano pecador, calúnias, difamações, críticas não fundadas na verdade e pecado por todos os lados. E por que o naufrágio? Porque não rezou. Aí quer justificar-se porque não rezou, e toda vez que nós não rezamos e não obtemos o resultado, nós temos que ficar quietos. Quanto mais tentamos explicar os nossos naufrágios, mais nós vamos pecar, porque não reconhecemos
reconhecemos que a culpa é falta de oração. Falam, as pessoas perderam interesse. Por quê? Porque não rezam. Todos estão distantes. Mas se esses distantes rezassem, a distância se faz amena. A crise dura 60 anos. Pois é, mas rezem, que o tempo passa, mas aqueles que estão com Deus não temem um tempo de exílio, porque sabemos que depois do desterro será nos mostrado Jesus, e para vê-lo pode durar 80, 100 anos, 200 anos, mas vai acabar um dia. Só o fato de saber que vai acabar já é um grande consolo. E para que esse espírito de paciência, para perseverar, e a quem é dada essa paciência? A quem reza. Somente a quem reza. Por isso, lembrai-vos de que a divisa deve ser oração continuada, contínua. Estejamos certos de que num século e num país sem fé, a oração de um coração puro será preciosa ante o Senhor. Nós nos gabamos que o Brasil é católico e terra da Santa Cruz, e podemos fazer isso porque é uma verdade. O Brasil é apóstata. A Constituição não diz o nome de Deus e que esta religião do Estado é a católica. Outrora disse e foi arrancado. E como castigo disso é ser assolado, massacrado pelo protestantismo e pelo espiritismo e todos os estupidismos que possam se seguir disso. Budismo, até hinduísmo cresce no Brasil, islamismo, só mazelas. Mas se nós rezássemos, há não sei o que de catolicismo em todos, mesmo estes apóstatas. Se vamos a uma geração para trás, praticamente todos eram católicos. Então há uma propensão ao catolicismo. Os que foram às portas dos quartéis viram o impulso do católico na aflição é pegar um terço, é ir aos pés da Santíssima Virgem. Mesmo aquele que anda zanzando por mazelas de espiritismo e coisa semelhante, mas no desespero mesmo, sabem que o diabo não resolve nada, só pior, então vão aos pés da Santíssima Virgem. Então, por que estas almas não se convertem? Porque ninguém reza por elas. Em Fátima, Nossa Senhora não disse aos pastorzinhos, muitas almas vão para o inferno porque não tem quem reze por elas. Nossa Senhora não disse que não falta pregador, sobravam, faltam sacerdotes, pululavam, faltam-se paróquia. Cada bairro tinha uma. Faltam-se bispos, abaldões, sobravam bispos. Tinha diocese, tinha 2, 3. E a igreja estava em crise nenhuma. Plena paz, no auge da sua glória. E as pessoas iam para o inferno, porque não tinha quem rezava. Aí nós vemos a crise que aconteceu, porque os bispos do concílio traíram a nossa fé. Porque não rezavam. Se um dia os senhores tiverem a oportunidade muito lamentável de ver no concílio fotos, um bispo rezando o breviário e ver um assistindo o jogo, sei lá, o Jornal Nacional, não é muito diferente, hein? Sentados quase esparramados num banco, com um breviário assim a 200 por hora, uma missa que às vezes durava 15, 20 minutos, a missa que eu não sei como consegue uma velocidade expedita dessa. E o que aconteceu? Por rezarem mal, o pouco que rezavam, deixaram de rezar tudo. Da mesma forma que sem oração as almas se perdem, sem oração as graças vão são extintas. Por quê? Porque Deus não dá estas joias para que nós profanemos pelo nosso descuido. E quem sabe cuidar bem das graças do Altíssimo? Quem reza. Nós sabemos o preço de uma comunhão quando rezamos. Nós sabemos o preço de um terço, de um rosário, quando nós o rezamos. Nós sabemos o preço de todas as práticas de piedade quando nós as praticamos com devoção. E quando é feita por descaso, por costume e por fazer,
nós somos os primeiros a desvalorizá-las. E depois Deus retira, porque se tratamos mal as suas coisas, Deus as retira porque seríamos sacrílegos, irreverentes, e Deus não dá graças para serem perdidas. Dá para nos enriquecer. Aí vamos entender essa crise horrenda que temos que viver desde o concílio. Judiaram da missa, Deus tirou a missa. Judiaram do sacerdócio, Deus tirou o sacerdócio. Judiaram dos sacramentos, Deus tirou os sacramentos. E ficaram à míngua, porque era a promessa sua que até o final dos séculos Ele estaria conosco. Mas tem que procurá-lo. Tem que ralar para encontrar. Ficou escasso. E antes era em todas as paróquias, em todas as capelas, em todas as dioceses, e era maltratado. O católico olhava o relógio, esperando o ite missa est. A ação de graças terminava quando chegava no primeiro supermercado para rapidamente fazer suas compras. E nosso Senhor não vem para ser judiado com essa pressa humana. E o que aconteceu? Perderam a comunhão. As confissões mal feitas, cheias de respeito humano. O que aconteceu? Perderam as confissões. Hoje virou uma conversa, com um sofá bem confortável. Parece uma sala de espera, conversando com alguém que está esperando alguma coisa. Uma conversa fiada, do clima, você se sente bem. É assim uma confissão com modernismo, hein? E perdoa pecado? Nenhum, porque tudo está certo. Deixaram de temer o pecado, então o que aconteceu? Tudo é permitido, com muitas aspas. E a conclusão de tudo isso é o quê? Perdição das almas. E a causa de tudo isso? Falta de oração. Somente. Falta de rezar, de dobrar o joelho e de confiar no que está fazendo. Então, diante desse deserto, qualquer oração que subir para os céus vai ser um incenso agradabilíssimo a Deus, porque as pessoas não rezam com temor e confiança. Então, aonde estivermos, seremos um turíbulo que vai fazer subir aos pés do Altíssimo um incenso que vai aplacar a sua ira, vai agradar o seu coração e fará descer sobre ali, onde estivermos, a misericórdia de Deus, nosso Senhor. Assim que, nesse estado deplorável, a oração tem uma joia acrescentada, um mérito a mais, porque poucos rezam, logo essa oração será muito mais valiosa, dada a escassez. E diz o padre aqui que Deus Nosso Senhor não deixará sem uma recompensa especial quem reza com o coração puro e rezando no lugar onde a fé está praticamente extinta. Não é admirável ver como Deus se lembrou daqueles que, contrariamente ao maior número, não haviam esquecido Sião? Oremos no seio de uma nação que esqueceu a oração, que confia em si mesma e que se apoia num braço de carne. Nós vimos, é a crise do Brasil, o que dá em confiar em uma só pessoa. As pessoas morrem, graças a Deus não é o caso de quem nos referimos, mas as pessoas são removidas. Agora, quem remove o braço de Deus? Ninguém. Por isso a Sagrada Escritura diz: maldito o homem que confiar no homem e pôr nele toda a sua esperança. Mas é bem-aventurado o homem que confia no Senhor e põe nele a sua esperança total. E nós vemos então, queridas almas, a importância da oração. Se é o braço de Deus que nos guia, não faltará um homem segundo Deus para nos reger. E para isso, rezemos. Oremos e Deus será conosco, estará conosco como nunca. Oremos e os interesses de Jesus prosperarão no mundo. Os interesses de Jesus, praz a Deus aqueles inflarem os nossos corações do mais ardente zelo. A vida é curta e nós temos muito que fazer,
mas a oração é poderosa, diz aqui o Padre Faber, e o amor é mais forte do que a morte. Se o amor é mais forte que a morte e a oração é poderosa, imagine os amantes que rezam, são cheios de poder de Deus, como já falamos e insistimos. A obrar, pois, alegres e contentes, a obrar anjos e homens, pecadores e santos, trabalhemos pelos interesses de Jesus, que devem ser os mais caros para nós, os únicos interesses de nossa vida. E para isso peçamos à Santíssima Virgem, Nossa Senhora, esta graça. Sempre, para essa insistência do Padre, não só parece, Nossa Senhora é o exemplo de tudo o mais perfeito que um cristão pode fazer. E quando nós acompanhamos a Via Sacra, os senhores percebem que em quase todas as estações Nossa Senhora está por aí. O que Nossa Senhora fazia? Chorava e rezava. A tradição conta que esta conduta, chorar e rezar e esperar em Deus, fez com que Longino, chamado Longuinho, em português, é o soldado que abriu com a lança o lado de Nosso Senhor. Ele havia matado muitos homens, E visto muitos homens serem sentenciados e mães gritarem, fazer o que toda mãe faz quando um filho está em perigo. Mas essa conduta da Santíssima Virgem fez este homem olhar diferente. Essa senhora não é como as demais mães. Porque Nossa Senhora estava acompanhando Nosso Senhor não para a derrota, era para a vitória. E ela sabia pela fé que Cristo morrendo, Cristo vencia. Mas o coração de mãe é coração de mãe, e quem é mãe sabe que vê o filho sofrer, sofre. Mas sabe que aqueles sofrimentos são para a sua robustez, para a sua vitória, também se alegra por eles. É o coração da Santíssima Virgem, triturado por ver seu filho inocente ser injustamente condenado à morte, mas, por outro lado, forte e inteiriço de ver que aquela sentença daria salvação e vitória a Deus sobre o pecado, o demônio e este mundo perdido. E Nossa Senhora, para esta conduta, o que ela faz? Reza e chora. Então, queridas almas, mesmo vendo a igreja em tempos talvez como nunca vistos, choremos e rezemos porque faz parte para purificar, como dizia São Paulo, que existam heresias. Mas isso é cruel, se rouba a glória a Deus, se deturpa a fé, mas aquelas almas valerosas se transformam mais ainda em almas de fé e ardentes no amor a Deus para reparar e amar, crer pelos que não creem e esperar pelos que não esperam. E como nós podemos fazer isso? Com a conduta de Nossa Senhora, como ela fez na Via Sacra, a primeira, quando lá aconteceu. Então, peçamos a Nossa Senhora esse espírito de oração. Não pensemos que quando estamos ajoelhados diante de nossos santos, estamos perdendo nosso tempo, estamos fazendo uma coisa que não tem nenhum sentido. Tem sim. Se o mundo gira ainda, é porque tem alguém que reza. Se o sol nasce, é porque alguém está rezando. E se Deus não nos esmagou até agora, é porque é aplacado por um coração devoto ainda. Que estas almas perseverem e cresçam em número cada vez mais. Peçamos a Nossa Senhora essa graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.